Bomba na Série B. Clubes atacam condução da liga e falam em manutenção insustentável. Abre aspas. A manutenção do atual status quo é insustentável. Vamos para a ordem cronológica dos fatos. 10 dias atrás, o Lucas Colar até trouxe a informação que o Inter informou que o presidente Alessandro Barcelos foi aclamado como presidente da LFU, que o Sport e a esmagadora maioria dos times da Série B fazem parte, Ceará, Fortaleza e companhia. Beleza, ele substituirá Marcelo Paes, que assumiu como executivo de futebol do Corinthians. A eleição foi unânime entre os clubes que compõem o bloco. Eu vou pegar aqui só os comentários, tá? O primeiro, era o principal foco dele, já tem um tempo, e não o Inter. Dito isso, sérios riscos da LFU quebrar. A parte boa, segundo comentário, a parte boa é que o presidente da LFU é o Barcelos. A parte ruim é que o presidente do Inter é o Barcelos. Pois bem, vamos pro terceiro comentário. O cara não consegue administrar só o Inter. Imagina 50-50 agora. Que Deus nos abençoe e nos proteja. É isso daí. É a gestão nefasta do presidente Alessandro Barcelos, que quase rebaixou o Inter para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Inter escapou na última rodada. Pois bem, em boas mãos os clubes da LFU não estão. Vamos agora voltar aqui para a nota oficial que 18 clubes da Série B enviaram. Só quem não mandou foi Náutico e São Bernardo, porque não fazem parte da LFU e também não assinaram com a Libra, tá? Bom, os tópicos aqui publicados pelo Thiago Menezes. Clubes assinaram um documento com críticas duras à Liga. O texto aponta falta de transparência nas negociações, incerteza sobre valores e datas, descontos e custos sem detalhamento e quebra de promessas. Segundo os times, o modelo é insustentável. Vamos lá para a nota oficial aqui dos 18 clubes da LFU que foram enviadas e que tem que ter grandes reformas, caso contrário, é insustentável esse modelo de negócio. Comunicado conjunto dos clubes da Série B, integrantes do Futebol Forte União, né, que era a antiga LFU. Os clubes signatários, integrantes da Série B do Campeonato Brasileiro e membros do bloco comercial FFU, vêm por meio desse expressar sua insatisfação e profunda preocupação com a atual condução das negociações comerciais, a gestão dos contratos de transmissão e a governança dos recursos financeiros do bloco. Já falamos sobre isso aqui várias vezes, que os clubes venderam os direitos de transmissão por 50 anos para antecipar verbas por mixaria. Venderam a preço de banana. O cenário atual, às vésperas do início da competição, revela um descompasso alarmante entre as promessas iniciais do projeto de liga e a realidade executada. Diante disso, exigimos esclarecimentos imediatos e retificações sobre os seguintes pontos críticos. Detalhe, aqui vem um dos primeiros detalhes. Seguintes pontos críticos. Às vezes você pensa, pô, é um tópico, 2 tópicos. Não, não. São 8 tópicos até onde eu vi. 8 não, 10. 10 não, 11. Pois bem, acredite se quiser. E tem a assinatura aqui dos 18 clubes, tá? Incluindo Sport, Ceará, Botafogo de São Paulo, Avaí, Atlético Goianiense e tudo mais. Não tem Vila Nova, se você for parar para analisar aqui os prints do documento, mas Vila Nova também está, tá? Assinou tudo certinho aí, essa carta contra aí a Liga LFU, exigindo aí os seus direitos, né? Vamos lá. Pontos críticos, são 11 só, tá, irmão? Só essa brincadeirinha. Primeiro, desvalorização institucional do produto Série B. Observamos com preocupação que a estratégia comercial do condomínio tem concentrado esforços e ativos de marketing desproporcionalmente na Série A, negligenciando o potencial de alcance e engajamento da Série B. Tá, eu nem sabia, eu li até meio que de forma esquisita, né? Estratégia comercial do condomínio. Reunião de condomínio, pô. Os clubes, bizarro, né? Parece que a gente tá aqui em uma reunião de condomínio, pô. O produto que oferecemos ao mercado é robusto. Possui torcidas nacionais e alta competitividade, mas a atual postura da liderança trata a segunda divisão como subproduto acessório, falhando em vender a relevância real da competição para o mercado publicitário e de mídia. Assim, eu não sei até que ponto tá muito desproporcional, porque aí eu não sou os clubes exatamente para avaliar e saber o quão desproporcional isso tá. Mas, de certo modo, a Série B, ela tá num patamar baixo em relação à Série A. Bom, descendo aqui um pouco, tá, gente? Sim, a Série B tem os problemas que foi vendido ali serviço de PPV da ESPN, né? O Disney Plus, Premium, mais YXZ, que você tem que assinar para assistir todos os jogos da Série B. E agora o Premier também para assistir os jogos do Náutico e do São Bernardo, né? No caso, pro Náutico e pro São Bernardo que quer assistir os outros jogos, é bom assinar o Disney Plus, Premium Plus e mais, tá? Bom, a Globo fechou com o Grupo Globo, no caso, né? Fechou com o Náutico e com o São Bernardo. E por enquanto só. Os times da LFU apenas ESPN e o Disney Plus, Premium mais XYZ. E é isso por enquanto, tá? Bom, depreciação do valor das cotas. Como consequência direta da falta de foco comercial mencionado anteriormente, os valores obtidos para as cotas de transmissão e patrocínios da Série B têm se mostrado aquém do potencial de mercado e da história das agremiações envolvidas. A estratégia de venda adotada não tem conseguido capturar o valor real dos nossos jogos, resultando em receitas estagnadas ou decrescentes, em um momento que a indústria do futebol mundial aponta para um crescimento. E aí, vamos lá, eu já vou pegar aqui a nota da LFU pra gente trazer sempre o contraponto, tá? O que foi dito pela LFU.
É incorreto afirmar que houve estagnação ou queda de receitas. Em 2025, o valor devido à cota de cada clube da Série B, conforme regras aprovadas por aclamação em Assembleia Geral, foi de 14,3 milhões de reais, representando um crescimento superior a 50% em comparação com os valores praticados em 2024. Aí, em 2025, a entidade adotou um cronograma de pagamentos que resultou na quitação integral das receitas até o mês de julho. Além disso, os condôminos signatários da carta desta sexta-feira receberam há 2 anos investimentos que somaram aproximadamente 890 milhões de reais. Isso aí é uma verdade. O Sport receberia ali em parcelas, né? No total, mais de 100 milhões de reais, inclusive. Ou deveria receber esse valor? Bom, porque o Sport vendeu cerca de 15 a 20% ali de direitos de transmissão. Até Yuri Romão depois meio que se arrependeu e meio que queria recomprar 5% do que foi vendido. Bom, decorrente da aquisição de parte dos seus direitos comerciais, recursos que deveriam ter contribuído para o fortalecimento e planejamento financeiro das instituições. Pois bem, o que é que a gestão nefasta de Yuri Romão fez? Torrou o dinheiro todo. Gestão nefasta. Aí, pô, como é que o clube agora vai meio que se desfazer da LFU? Não quero mais participar da LFU, não. Tu vai ter que devolver o dinheiro. Mas como é que tu vai devolver o dinheiro se tu já gastou dinheiro? É meio complexo isso aí, né? Bom, voltando aqui agora para a nota dos clubes, né? Depreciação do valor das cotas, eles apontam aqui sinalização negativa dos contratos recentes. Os recentes acordos firmados por clubes como Náutico e São Bernardo servem como um alerta crítico para todo o bloco, evidenciando como os investidores parceiros não estão precificando adequadamente os ativos da Série B. A decisão dessas agremiações de buscar caminhos próprios no mercado é um sintoma inequívoco de que as condições oferecidas pelo bloco se tornaram pouco competitivas e desconectadas da realidade. Por isso que o Náutico e o São Bernardo saem na frente com a negociação que teve recentemente com o Grupo Globo de cerca de 18 milhões de reais. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? E olha esse ponto aí de extrema relevância. Tem um conflito de interesses e um desgaste institucional também, porque preocupa-nos o fato dos investidores da FFU e a agência nomeada, a Live Mode, manterem participações societárias entre si e com um canal próprio de transmissão, a Cazé TV, o que gera dúvidas quanto à imparcialidade das decisões e à efetiva defesa dos interesses dos clubes. Essa configuração tem provocado um desgaste interno relevante e, na avaliação dos signatários, contribuiu para um desgaste significativo na relação com a Rede Globo, principal grupo de comunicação do país, com impactos negativos à imagem e às oportunidades comerciais do bloco. E aí, como eu já trouxe, né? Hoje as transmissões da Série B é só pela ESPN aí, tá, gente? É para os clubes que estão na FFU, né? Para quem tá fora São Bernardo e Náutico, tem parceria com a Rede Globo. E, de fato, gera um atrito, né? Um conflito de interesses, porque investidores da FFU e da agência nomeada Live Mode têm participações societárias com o canal próprio de transmissão da Cazé TV. Bizarro, né? Além desses 4 tópicos, tem a opacidade nos processos de negociação, que, segundo os clubes, há uma manifesta falta de transparência na condução das tratativas comerciais. Os clubes da Série B frequentemente são informados de acordos e estratégias apenas quando estes já estão em estágios avançados, irreversíveis ou consumados, sem acesso aos detalhes das conversas, aos interessados descartados ou critérios que norteiam as escolhas finais. Exigimos que as negociações sejam abertas para que todos os condôminos possam auditar e opinar sobre o destino de seus direitos. Aí vamos lá para a nota da LFU em relação a isso. Porque é um choque de informações muito grande. 18 clubes assinaram todas esses tópicos aí, toda essa nota oficial enviada à LFU. Só que a LFU ela rebate, basicamente, literalmente falando que a informação é completamente diferente, é diametralmente oposta. Então, quem tá mentindo são os 18 clubes ou são os investidores da LFU? Tá entendendo o ponto? Eu acredito que são os investidores da LFU. Ou os 18 clubes se arrependeram pelos valores bem abaixo, né? Bom, aqui, ó. Ressalta-se que, eles falam sobre a opacidade, ressalta-se ainda que para a temporada de 2026 foi apresentado aos clubes um cronograma de pagamentos acompanhado, no caso, de proposta de ajuste de regras, com o objetivo de ampliar os valores a serem distribuídos. A aprovação dessa proposta foi postergada a pedido dos próprios clubes. O condomínio reafirma que todas as estratégias e negociações seguem rigorosamente as regras estatutárias de governança,
com processos formais de deliberação, votação e assinatura, afastando de forma inequívoca qualquer alegação de opacidade. As assembleias são gravadas e seguem permanentemente disponíveis para a consulta dos clubes, que vale reforçar, são condôminos e sócios da entidade. Então veja como é bizarro, né? 18 clubes da Série B falaram que falta transparência e que as informações e os acordos que são disponibilizados só acontecem em estágios avançados e basicamente irreversíveis, sem acesso aos detalhes das conversas. Aí a LFU fala, não. Tá tudo gravado, tá tudo ali disponível para todo mundo quando quiser saber das informações, que vale ressaltar, são condôminos e sócios da entidade. Então veja a confusão e a briga que acontece entre os clubes e os membros da LFU, né? Os membros, quando eu falo, é os investidores da LFU. Vamos pro sexto tópico, que a gente já leu meio que o contraponto da LFU, mas vamos pro sexto tópico aqui da nota dos clubes. A ausência de previsibilidade orçamentária. É administrativamente inviável para qualquer agremiação iniciar a temporada sem a certeza dos valores exatos que receberá da Liga. A atual indefinição sobre os montantes finais compromete o planejamento financeiro, a montagem de elencos e o cumprimento de obrigações trabalhistas e tributárias. A falta de um orçamento base garantido e claro no início do calendário esportivo coloca os clubes em situação de fragilidade institucional. E aí, como a gente já trouxe rapidamente aqui na nota, a nota oficial da LFU é que para a temporada de 2026 já foi apresentado aos clubes um cronograma de pagamentos acompanhado de proposta de ajuste de regras com o objetivo de ampliar os valores a serem distribuídos. A aprovação dessa proposta foi postergada a pedido dos próprios clubes. Então veja que maluquice, né? Como tem um choque de informações a todo momento. Insistência no cronograma de repasses, além da incerteza o quanto vai receber cada clube, enfrentamos a insegurança sobre o quando. A ausência de um calendário de repasses previamente definido e confiável para o fluxo de caixa gera transtornos operacionais severos. Os repasses têm ocorrido sem a devida previsibilidade de datas, obrigando os clubes a recorrerem a antecipações bancárias, onerosas ou a atrasarem pagamentos, o que poderia ser evitado, né, com um cronograma de desembolso transparente e cumprido à risca. Esses quinto, sexto e sétimo tópicos foram rebatidos aqui pela nota já da LFU, tá, gente? Voltando. Oitavo tópico, obscuridade nos cálculos de dedução e custos. Identificamos uma falta de clareza preocupante na memória de cálculo que define os valores líquidos repassados. Descontos a título do earning, custos de produção, comissões e outras despesas operacionais são aplicadas sem um devido detalhamento ou justificativa analítica prévia. Os clubes necessitam de relatórios discriminados, que comprovem a necessidade e a precisão desses débitos, garantindo que não estamos custeando ineficiências da gestão central. Nono tópico, hein? Quebra de compromissos e expectativas. A relação de confiança tem sido desgastada pelo não cumprimento de promessas firmadas em mesas de negociação. É aquele ditado, prometeu tudo e entregou nada. Citamos como exemplo o compromisso recente do investidor em auxiliar nos custos de logística dos clubes, que inclusive o Náutico está sendo auxiliado pela negociação que teve agora com a CBF. 3,9 milhões de reais vai para auxiliar os custos de logística, tá? A promessa esta que foi posteriormente retirada unilateralmente sob a justificativa de que a CBF assumiria tal encargo, e que acabou não acontecendo por enquanto. Entendemos que o auxílio da Confederação não exime o investidor de cumprir o seu compromisso original, configurando um recuo injustificado, que demonstra seu descaso com as promessas feitas aos clubes da Série B. Ponto. A gente até trouxe um ponto sobre isso aqui também recentemente, que, pô, irmão, se tu meio que vendeu 20%, 15%, 10% de direito da transmissão para a LFU, os investidores agora que estão aportando grana, vocês agora que se virem como membros da LFU e não tenham que sair detonando o CBF, que a CBF tem que ajudar de toda maneira os clubes e tudo mais. Mas, enfim, teve a promessa aí que foi feita que ajudaria os clubes, né? E que a CBF assumiria tal encargo para auxiliar nos custos de logística. Enfim, veja como fica batendo choque ali de informações e unilateralmente essa promessa foi retirada. Não teve ali um acordo com os membros da LFU. Veja como a situação não tá fácil. E quem vai assumir essa bagaça aí é Alessandro Barcelos. Show de bola. 10º ponto, desequilíbrio na alocação. Tá terminando já, tá, gente? Estamos aqui com 20 minutos de vídeo praticamente, né? Mas já está terminando. Desequilíbrio na alocação de recursos e risco à isonomia. Questionamos ainda a alocação desproporcional dos recursos dentro do bloco, realizada sem critérios claros e publicamente debatidos entre todos os membros. Essa disparidade no repasse de recursos referentes aos contratos de transmissão e de comercialização das placas afeta diretamente a equidade da competição, criando abismos financeiros artificiais dentro da liga, que ferem o princípio da isonomia entre os condôminos e distorcem a competitividade esportiva. Exato. Para quem não sabe, assim, eu acho que tem um detalhe claro ali, que eu acho que eles estão colocando isso um pouco naquela situação do Fortaleza, né? O Fortaleza, só de placa de publicidade, vai receber algo em torno de 28 milhões de reais.
enquanto os outros clubes da LFU não vão receber esses valores. Mesmo Fortaleza caindo para a Série B, já tem um contrato firmado por mais 3 temporadas até o final de 2029, que vai receber os mesmos 28 milhões de reais. Enquanto os clubes que caíram para a Série B, ou que já estavam na Série B e não subiram para a Série A, não tem muito claro ainda o quanto cada clube vai receber. Provavelmente não vai ser os mesmos 28 milhões de reais. Deve ser bem abaixo disso, inclusive. Bom, se é que houve mais uma vez essa oferta, né, essa proposta, essa oferta feita ali para os clubes, tem 28 milhões de reais aqui e tal, e aí vai fechar o contrato, tá muito baixo, tá muito alto, tá bom, tá médio, enfim. A gente não sabe se houve de fato uma negociação com os outros clubes da liga em relação aos direitos das placas de publicidade, tá? Que a gente falou que essa bomba ia estourar no futuro e os clubes eles iam trazer isso à tona também na nota oficial. E foi o que aconteceu. Bom, indo agora para o último tópico. Necessidade urgente de revisão do modelo de governança e diálogo. Diante de todo o exposto, julgamos insustentável a manutenção atual do status quo. A centralização excessiva das decisões e o distanciamento da liderança em relação às demandas da Série B exigem uma reformulação imediata. A adesão dos signatários ao projeto LFU/FFU foi pautada na promessa de fortalecimento mútuo e equidade, exato, para não ter uma disparidade muito grande entre os clubes ali em relação à distribuição de cotas de TV, né? Esse era um dos principais pontos. Bom, premissas que infelizmente não se verificaram na prática atual. O atual cenário aos clubes, no caso dos clubes, né, nos obriga a iniciar uma profunda reavaliação interna sobre a viabilidade de defesa dos nossos interesses dentro deste arranjo atual. O objetivo deste comunicado é trazer clareza a questões que consideramos vitais para a saúde financeira e institucional dos nossos clubes. Esperamos que a liderança do FFU receba estes pontos com a devida atenção e urgência. Reiteramos nosso compromisso com o fortalecimento do futebol brasileiro e acreditamos que a união dos clubes segue sendo um instrumento valioso nessa direção. Bom, aí tá aqui a assinatura de todos os clubes, basicamente, tá, gente? Tá por ordem alfabética, então não tem aqui o print do Sport, mas o Sport também assinou a essa nota contra a LFU. Bom, finalizando aqui a nota da LFU, o Condomínio Forte União entende que os debates são naturais e saudáveis em um projeto coletivo dessa dimensão e permanece à disposição para seguir dialogando com os clubes nos canais internos adequados, convicto da solidez do modelo adotado e do seu papel na valorização sustentável do futebol brasileiro e de seus clubes, independente da divisão. Condomínio Forte União. Bom, tá aí, né? 18 clubes falam uma coisa, a LFU fala outra coisa completamente diferente. O grupo tá rachado, tá, irmão? O grupo tá rachado. Membros da LFU, os clubes, contra os investidores da LFU. Tá totalmente rachado. Uns falam em falta de transparência, clareza, igualdade, e outro fala, não. Os clubes estão assinando com tudo isso, sempre prevalecemos a igualdade entre os clubes e tudo mais. Não, mas tem a opacidade aqui, tá meio obscura essa receita aqui e tal. Não, tá tudo muito claro pra todo mundo e tudo mais, e piriri, parará, e piriri, popopô. Não, mas teve estagnação ali nas receitas, ou até mesmo queda das receitas, em comparação às últimas temporadas. A LFU fala, não. Teve até um acréscimo superior a 50% em comparação aos valores da temporada 24. E por aí vai. Veja que loucura, né, irmão? Bom, eu fico por aqui, tá, gente? Só pra trazer o ponto e o contraponto dos clubes e da LFU. O grupo tá rachado e vamos ver como é que vai ser o desenrolar de tudo isso aí em relação aos próximos passos na temporada. Porque se rachar, como é que vai ser? Aí os clubes vão ter que devolver o dinheiro para os investidores da LFU para sair desse bloco e começar a negociar com a CBF de novo? Enfim, não sei como é que vai ser tudo isso. Eu não entendo tão bem de como é que seria a negociação de tudo isso. Nem os clubes sabem exatamente como é que vai ser feito, né? Bom, abraço pra todos vocês, tá? Tamo de volta aí mais tarde. Valeu, gente.